Querido, eu posso ficar à vontade aqui com vocês? Hein? Como é que é o cabofriense? Magiense é meio assim... É despojado, Elina, que a gente fala? É, né? Então, eu posso fazer o que eu faço lá na igreja de Magé? Porque a gente é só a igreja, né? Você pode ficar de pé nesse momento? Vamos fazer uma mistureba aqui? Quem você ainda não viu essa semana ou hoje, você vai cumprimentar, você vai dar um abraço aqui, Ricardo, eita glória, você já vai desejar uma semana abençoada, o primeiro dia da semana é hoje, dá um abraço, dá um sorriso bonito para o seu irmão, eita glória de Deus, que igreja maravilhosa, meu irmão, Jesus Cristo ressurreto, na comunhão entre os santos, que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, amada igreja. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Cabofriense, né? Esse lugar aqui quente, né? No verão, né? Que todo mundo vem para cá. Né? Então essa coisa do aconchego, de estar próximo. Ah, querido. Como isso é gostoso. Eu sei que se alguém chegou assim, meio assim... A gente fica mesmo, né? Assim meio na nossa, meio um pouquinho entristecido. Você recebe logo um abraço, você recebe logo uma palavra. Meu irmão, palavra é matéria-prima na mão de Deus, não é isso, Ricardo? A gente fica animado, meu irmão. Recebe um abraço, né? E lá no Salmo 133, né? Que a Bíblia nos respalda que é na comunhão entre os irmãos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. O que é a vida para sempre? Vida eterna. Eu costumo falar, né, sobre a cruz de Cristo, que são aquelas duas hastes, né, a que aponta para cima, para Deus. Que Jesus falou, amai a Deus, né, acima de todas as coisas. E a haste deitada que Jesus foi pregado, é amar o próximo, o irmão como a você mesmo. E no Salmo 133 fala que é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida eterna, meu irmão. Que coisa tremenda, maravilhosa. Olha só, gente, quando eu cheguei aqui, eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Quem botou esse cenário aqui? Vamos aplaudir, gente, não quero nem saber nem quem é. Vamos aplaudir, querido. Que coisa maravilhosa. E eu contei os castiçais, né? Tem quanto aqui? Tem quantos castiçais aqui? Esse daqui a gente considera um, tá, gente? Tem uma haste só, tá? 7. A palavra que nós vamos ministrar tem justamente, que Deus nos trouxe, falou dos 7 castiçais. A palavra que Deus nos entregou para compartilhar. Quando eu cheguei aqui, eu vi e falei, Deus está nesse negócio. Aplauda o Senhor, amém, querido? Aplauda o Rei, aleluia. Aplauda o Rei. Agora você vai olhar, vou fazer igual eu faço em Magé. Minha esposa fala assim, Antônio. Deixa eu apresentar, né? Essa aqui é minha esposa, a pastora Eliana. Eu acredito que as mulheres... Esse aqui é meu filho Tony Lucas. Fica de pé. Pimenta Malagueta. Esse aqui é o Diego. E a sua esposa, a Raíssa, né? Tem uma caminhada junto aí, né? Como igreja. Então, queridos, estamos aqui, né, tão alegre, não preciso falar com o seu irmão da pastora Angélica, que está na cara, né? Hã? Tá, o que, Rose? Está na cor, né? Na cor e na cara, Rose, velho. Todo mundo olha e fala assim, você é irmã da pastora Angélica, né? Ela a cara, né, não nega, né? Então, queridos, olha só que coisa despojada vocês aqui, olha só que modernidade. Meu Deus do céu, só não gostei aqui que a minha cola aparece. A minha cola da pregação aparece, né? Aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Minha esposa já me conhece, né? E, com certeza, os irmãos. Mas eu já tentei ser diferente, mas eu não sei. Eu começo a brincar. Agora mesmo, Eliane, Antônio. Tá bom, meu amor. Aí eu vou melhorar. Mas, quando vê, eu estou brincando. Esse é o nosso
eu acredito, né, a nossa identidade em Deus e no contexto da igreja, né? Agora, é interessante que quando as pessoas me olham, me acham meio serão, né? É só questão de 5 minutos. Aí depois a gente já... Né, que coisa, né? Então, queridos, que honra, que prazer estarmos aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 5 ao 9, no capítulo 5, do versículo 1 ao 9, e depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 1, do 9 ao 20, querido. Quando eu olho essa igreja, eu lembro, eu hoje mesmo, quando cheguei aqui, né, fui lá, voltei, né, a gente volta, né, quando a gente vem de tempo em tempo, a gente volta nas lembranças, né? Eu lembro quando a igreja comprou aqui, aí tinha ali embaixo, né, umas lojas, né, tinha um lava-jato, e a gente caiu de marreta, lembra, pastor Amar? Quebrando tudo ali e tal. Aí depois fez um galpão aqui, né? Veio o galpão da Shed, eu lembro do pastor Ralf falando. Aí depois, né, vamos bater a laje e tal. Queridos, estamos aqui, já tem junto aqui, né? Então, quando a gente vem aqui, né, então a gente retorna essas lembranças, e é tão gostoso, né? A gente vê como que Deus vai estabelecendo o seu reino. Não é isso, Cid? É verdade? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Cid? Vamos, amado? Vamos aplaudir? Vocês me deixaram à vontade, em Magé, se você for lá, querido, não tem jeito. Né? É desse jeito. Agora olha para o seu irmão e aplauda o Senhor pela vida dele. Aplauda, aplauda, aplauda. Glórias a Jesus. Fala assim, você caprichou. Fala, igreja. Vocês vão pregar junto comigo. Fala assim, você caprichou hoje. Que é isso? Que capricho? Meu Deus. Que louvor poderoso aqui, meu irmão. Aleluia. Que louvor poderoso. Essa canção que vocês cantaram, A Fumaça Me Esconde. Eu lembro que a gente estava ensaiando, eu era do louvor também, né, lá, né? Um certo período em Magé. Eu lembro que nós ensaiando essa canção e eu fiquei o dia todo meio como assim, sabe, nas nuvens. Assim, meio embriagado. A presença de Deus foi tão arrebatadora. Quando vocês estavam cantando ali, eu lembrei desse fato. Fiquei o dia todo assim arrebatado na presença de Deus, como se estivesse assim sonhando, né? Que coisa tremenda, né? Adoração ao Senhor, queridos. Como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é bom. A pastora Angélica nos comissionou, né? Que ela e o pastor Gil são nossos pastores lá, né? Então elas vêm para cá, a gente fica lá, né? E eu tô aqui, eu falei, ó, se eu estragar alguma coisa lá, depois você conserta, hein? Vou lá. Então você conserta lá. Querido, estou tão à vontade aqui. Vocês falaram que eu posso ficar. Então, amém. Vamos orar a Deus, obrigado por essa oportunidade, Deus, agora que vamos ler a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Ó, Senhor, tem país, Senhor, que não pode. Tem país que pessoas morrem, Deus, em somente mencionar a fé em Ti. Mas nós temos a liberdade de livremente adorar o Teu nome, de livremente, Senhor, falar que Tu és Rei, que Tu és Senhor, e nós, Senhor, que nunca em nós, Senhor, tem um coração ingrato, de não exaltarmos o Teu nome por esse grande privilégio. Ó, Senhor, nós Te aplaudimos, em o nome de Jesus, nós Te adoramos, Te exaltamos. No Teu nome, Deus, obrigado, Senhor, por essa liberdade de culto ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém, querido? João capítulo 5 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Fala comigo, festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, fala comigo, porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos. Fala comigo, cegos, coxos,
paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Queridos, vamos lá agora para Apocalipse. Conforme eu falei, quando eu cheguei aqui, já vi os castiçais, né, os candeeiros aí. Meu Deus. Apocalipse 1, a partir do 9, querido, a visão de Jesus glorificado. Então diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver o que falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Fala comigo: 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Fala comigo: os olhos como chama de fogo. Fala assim espantado: os olhos como chama de fogo. Aplauda o Senhor, igreja, aleluia. Jesus Cristo glorificado, aleluia. Eita, glória de Deus. Até me perdi a leitura aqui, vamos lá, continuando. O 15, os pés, semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu olho brilhava como o sol, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. Escreve, pois, a coisa que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você entendeu os 7 candeeiros aqui, querido? Representando as igrejas. Nesse momento, as igrejas da Ásia, quando Deus deu aquela visão na ilha de Patmos ao apóstolo João, aquelas igrejas representando as igrejas, contextualizando para os nossos dias, as igrejas espalhadas sobre a face da terra. Se nós vemos o relato dessas igrejas, cada uma tinha lá a sua falhabilidade, cada um tinha lá pontos onde deveriam serem corrigidos, onde deveriam melhorar, mas a igreja do Senhor, aqueles que foram chamados para fora do sistema do mundo, da forma de pensar do mundo. E nós vamos falar nesta noite sobre a igreja do Senhor. E também já traçando um elo paralelo, uma linha paralela entre esse texto e a que nós lemos. Nós vamos ver que tem tudo a ver o tanque de Betesda e essa aí que é a visão
de João na ilha de Patmos, vendo Cristo glorificado no meio das suas igrejas, ou no meio da igreja. Amém? Quantos dizem amém? O que nós queremos compartilhar, o tema dessa mensagem é: para onde tens ido? Fala a pessoa que está do seu lado aí. Para onde tens ido? Fala com mais empolgação aí. Vai. Fala aí, para onde você tem ido? Não? Para onde temos ido, querido? Glória a Deus. Né? Deixa eu falar uma coisa para a gente, agora voltando lá para João capítulo 5. A partir dos versículos que nós lemos ali, está falando um relato ali da festa na Judéia. Os judeus, povo festivo. A Bíblia fala de tantas festas lá, dos pães asmos, tabernáculo, Pentecostes, né? O povo judeu é um povo de festa. Tem uma festa lá que dura 7 dias, meu irmão. Matando boi, churrascada. Aí, meu irmão, a coisa fica séria lá, né? E Deus ainda fala, alegrai-vos, né? Alegrai-vos, a ordem de Deus se alegrar. O povo judeu e se alegra em Deus, né? Um povo de festa, festivo. Que coisa maravilhosa. Mas só que ali, naquele momento, né? Jesus já vinha pregando, já vinha confrontando os fariseus, os saduceus, aqueles que eram religiosos. E por sua vez, já estava havendo um clima de animosidade, hostilidade para com Cristo. E naquele momento, na festa dos judeus na Judéia, Jesus sobe para Jerusalém. Fala comigo, Jesus subiu para Jerusalém. E em Jerusalém, ele cercado, mas tinha as portas. Se a gente for lá em Neemias, nós vamos ver menções lá de 12 portas. Tinha a porta da guarda, porta das águas, porta das ovelhas, que é o caso ali. E Jesus entra pela porta das ovelhas. E vai ao tanque de Betesda. Era um tanque que tinha ali, que tinha 5 pavilhões ou andares. E ali tinha uma multidão ali. Por quê? Algo sobrenatural acontecia ali. Fala comigo, algo sobrenatural. É que de tempo em tempo, um anjo descia ali e mexia as águas. Querido, uma mescla do natural com o sobrenatural ali. E o primeiro que entrava na água, ele era curado. Então estava ali um enfermo, coxo, paralítico, cego, todo mundo que não quer ser curado. Quem está cometido a enfermidade, claro que quer ser curado. E Jesus entra ali naquele local, pela porta das ovelhas, vai ao tanque de Betesda, ali. Interessante, né? Porta das ovelhas. Né? Porta das ovelhas. Interessante. Onde tem porta das ovelhas? Em uma escola tem porta de ovelhas? Sim ou não? Quero que você me ajude. Tem ou não? Não, né? Uma casa? Um clube? Não. Porta da ovelha tem onde? Na igreja. A igreja é onde tem a porta das ovelhas. Hoje entrou uma porção de ovelhinhas maravilhosas do Altíssimo aqui, amém? Aplauda o Senhor, meu irmão. Você é ovelha do aprisco do Senhor. Nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. Amém, querido? Como é que a ovelha faz? Você tem coragem? Vai lá, aleluia. Imita uma ovelha aí, igreja, vai, junto comigo, vamos lá. Como é que a ovelha faz? Vocês me deixaram à vontade aí pronto, né? Então, as ovelhas entraram aqui no aprisco do Senhor, na casa do Senhor. Portas das ovelhas é a casa de Deus. Interessante, né? Jesus se recusa a ir a uma festa e entra
pela porta das ovelhas e vai ao tanque de Betesda. Interessante o que tinha lá, né? Uma multidão ali de pessoas carentes, necessitadas, pessoas doentes. Jesus falou: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Aleluia. Quantos doentes nós temos aqui? Eu sou o primeiro, querido. Quando fala doente, está falando do estado espiritual carente de Deus, carente da intervenção de Deus. Quantos doentes nós temos aqui? O são é aquele que se julga soberbo, aquele que se julga autossuficiente. A Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde, ao quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Quantos corações quebrantados e contritos temos aqui, queridos? Já estávamos aqui, a presença de Deus manifestada. Por quê? Há corações contritos, corações quebrantados na presença de Deus. Aleluia. Então Jesus vai onde estão aqueles necessitados, queridos. Essa é uma grande verdade. A presença manifesta de Deus, não é isso, amado? Aqueles que atraem Jesus com o seu coração. Aqueles que atraem o Senhor, o favor do Senhor, através de uma atitude interior de quebrantamento, de dependência de Deus. Lá estava Jesus. A igreja tem a mente de Cristo, já está entendendo onde nós já estamos chegando. Um convite para uma festa, mas Jesus vai para a sua igreja. Ali era a igreja do Senhor, querido. Aquele local, porta das ovelhas, é onde Jesus se encontra. É interessante, né, que na nossa vida, nós temos tantos convites, né? Tantos convites. E que é o convite que nós temos ouvido e aceitado? Então, de repente, um convite hoje ou um convite para você. Né? Ah, não vai na igreja, não. Aí, quando a gente estava vindo, o Diego estava falando do sudoeste, né? O Diego está meio metido, ele não mora aqui, já está querendo até identificar o vento aí. Falou, ó, vai chover. Falei, o pessoal fala aqui, mas eu fiquei meio assim, né? Mas talvez uns falaram, ih, é o sudoeste que está aí, gente? Está vindo aí, é isso? Aí, Diego, deu mal. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Diego, vamos? Aí, Diego. Ainda bem que ele já me conhece. Mas talvez uns ficaram lá em casa assim, ó. Ih, vai chover, não vou não. Foi o convite para se prostrar e não vir para a casa do Senhor. E talvez aceitou esse convite da conformidade, né, da carne, talvez cansado, né? Talvez uns receberam outro convite, vai ter uma festinha tal lá, então qual convite você tem ouvido? Qual convite você tem atendido? Talvez uns receberam um convite, né, de ficar em casa e ver lá, ô louco! Aquele maluco lá do Faustão lá, tem gente que fica aí, tem misericórdia. Meu Deus! Meu pai! A Globo já falando aí, tá lá o maluco lá do Faustão. Talvez, meu irmão, campeonato brasileiro. Não, vou para a igreja. Quê? Frusão? Mengão? Quê? Eu? Meu irmão, convite errado. Mas quantos, de repente, ficaram assim, me deixaram à vontade, gente, eu estou à vontade. Né? Quantos foram para outro convite? Para outra festa? Mas você veio. Você entrou pela porta das ovelhas. Aplauda o rei, igreja. Aleluia. Você é uma ovelha preciosa. Aleluia. Glórias a Jesus. Você veio. E você está aqui com seu coração sedento como o meu, de ouvir o Senhor, de falar, Senhor, aqui está o meu coração. Não sou perfeito, careço da tua intervenção, da tua visita, da tua companhia. Querido, se nós acharmos que já é o suficiente, querido, que Deus nos livre disso, que poderemos entrar num processo de rejeição a Deus, dentro de um processo de soberba.
Para longe de nós. Fala comigo, para longe de mim isso. Aleluia. Querido, aqui nós vemos a igreja, e essa fala não é nossa, eu acredito que até é da pastora Lisa. A igreja como hospital. Fala comigo, a igreja como hospital. Por vezes, né, nós falamos a igreja, né, dentro do sentido, né, do poder, da graça, né, as portas do inferno não prevalecem e tal. Tá certo? Tá certo. Mas uma das formas de ver a igreja de Cristo que muito me fascina é a igreja como um hospital. Recentemente aqui a pastora Marta, né, lá no hospital, com o pastor Kleber, né, a gente lá visitando a guerreira, lá junto com ele. Recentemente nós também tivemos um episódio na nossa família, que a minha esposa ficou grávida e perdeu lá a gravidez, e eu fui no hospital, né, lá ela teve que fazer lá, eu achava que era coletagem, né, mas não era coletagem, não, era curetragem, né, o nome lá do procedimento, né, para remover o resquício lá no útero dela, né, da gravidez que não sucedeu. E é interessante no hospital como as pessoas se comunicam no hospital. No hospital você vai ver que as pessoas são tão solidárias, né? Você não vê ninguém, né, se ostentando. Você não vê ninguém, né, ali em uma atitude, né, de superioridade mediante a situação que um outro está sendo acometido. Você não vê altivez, você não vê soberba. Você vê um sentimento de solidariedade entre uns e outros tão grandes, né? Um acolhendo o outro. Nem isso, pastora Marta. Um acolhendo o outro, né? Um não vira para o outro e fala, seu problema é na cabeça. E, o seu no pé, você não vê isso. Mas você vê atitude de solidariedade, cumplicidade um com o outro, no que pode ajudar. Você não vê ali dissensão, discussão, muito pelo contrário. E como eu sou fascinado por essa visão da igreja, a forma da igreja como hospital, onde cada um assume a dor do outro, onde cada um está próximo e junto do outro, um acolhendo o outro, um deixando-se tocar pelo outro, um deixando se envolver com o outro, em laços de amor, entranháveis afeto, como fala lá em Filipenses capítulo 2. A mesma disposição mental, o mesmo agir. Como eu amo essa visão da igreja como hospital. Porque não há ninguém, querido, que está no estado de perfeição, porque se assim estivesse, não estaria aqui. Já teria sido arrebatado com o menor que foi. Alcançou um nível de espiritualidade diante de Deus que Deus o tomou para si. Se eu ainda estou aqui, querido, Deus ainda está fazendo a obra. Eu me arrisco a falar para você, se você também está aqui, porque Deus está fazendo a obra na sua vida, amém? A Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e mentimos para nós mesmos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você está em obra, eu também estou. Então a igreja como hospital, querido, é essa tolerância, a esse entrelaços de amor, onde um sente a dor do outro, onde um se deixa conhecer pelo outro. É tremendo esse viver o reino de Deus, esse viver a casa de Deus, esse estar na igreja do Senhor como um hospital. Eu costumo falar para alguns, né? Às vezes tem pessoas que acham, né, em função, né, que a gente está sempre, às vezes, né, diante falando alguma coisa, as pessoas projetam alguma coisa sobre a gente. Eu falo, querido, não precisa nem chegar nem muito perto, não. De longe você vai ver que eu sou uma pessoa falha. Claro, a gente busca lá, né, não errar muito, né, não falhar em nível de consequências desastrosas, mas também não está longe de nós, que a gente tem que guardar o nosso depósito em santidade, em pureza diante de Deus, mas não precisa nem chegar muito. Talvez você está ali e fale, esse pastor tem defeito. E tem mesmo, irmão. Tem defeito. Não precisa nem chegar muito perto.
Mas eu acredito, querido, como a igreja como hospital, como aqueles que estão sendo tratados por Deus, a aceitação. Você aceita o irmão como ele é. A Bíblia fala assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Só vai haver um suportar, querido, se eu tenho uma identificação. Agora, se eu me posicionar numa posição de superioridade, meu irmão, eu não vou suportar, muito pelo contrário. Eu vou traçar um comentário sem misericórdia. Um comentário sem ter amor de Cristo. Mas fala assim comigo. Isso, fala comigo, igreja, isso não vai estar estabelecido no meu coração. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda. Porque aqui é o corpo de Cristo. Aleluia. Aqui é o corpo de Cristo. Nós estamos sendo trabalhados por eles. Amém, querida? A igreja como um hospital. Somos todos solidários. Somos todos, fazemos parte de uma família feliz, mas que tem os seus pontos a serem acertados. Amém, queridos? Continuando, querido. Jesus, ele está onde? Ele está no meio da igreja. Amém? Tem gente que acha Jesus, não. Tem uma casinha lá. Não, meu irmão. Jesus está no meio da igreja. Quando eu entrei aqui, os castiçais, né? Aí eu já comecei a contar, falei, ué, Jesus. Apocalipse capítulo 1, que nós acabamos de ler. E o que nós lemos lá no final da revelação, da visão a João por Jesus? Ele fala das 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja, representados ali, Éfeso, Esmirna, todas aquelas ali. E aquela voz que estava no meio dos candeeiros, dos castiçais, a voz como filho do homem, seus olhos como chama de fogo. Querido, é o mesmo texto de João capítulo 5, só que lá em Apocalipse, Cristo glorificado. Então ali, ele fala daquele que estava no meio dos castiçais, dos candeeiros, no meio da igreja, quem? Jesus. Isso não é novidade para você, mas isso é tão gostoso, querido. Nós sabemos que nós vamos para a casa de Deus, nós vamos encontrar com Jesus, aleluia. Ele marca a sua presença, aliás, ele é o dono da igreja, e ele faz questão, querido, de se mostrar presente. Agora, sente aqueles que estão com o coração quebrantados e contritos. Então, Jesus, ele está na igreja, e ele fala no meio da igreja. Fala comigo. Jesus fala no meio da sua igreja. Agora eu quero chamar a atenção, querido, no episódio que nós acabamos de ler ali, sobre um homem que 38 anos estava paralítico. Pouco tempo ou muito tempo? Muito tempo, né, Ricardo? Meu Deus. E Jesus chega para ele e faz uma pergunta. Você quer ser curado? Pergunta de Jesus, né? Jesus já faz umas perguntas para a gente, né? Falou, Jesus. Ele estava ali no tanque de Betesda, né? Esperando o anjo mexer lá nas águas, e que alguém o jogasse ali, para que ele fosse curado. Jesus quer ser curado? Interessante, né? E ele responde aquilo que Jesus perguntou para ele. O que você acha? Você prestou atenção na leitura. Respondeu ou não? Não. Ele não respondeu o que Jesus perguntou para ele. Ele fala assim, não tem ninguém que me pegue lá e me bote lá, porque quando me pegam, o outro já foi na frente, né? Mas Jesus não perguntou se tinha alguém que pegava ele e botasse lá na água primeiro. Depois Jesus perguntou a ele, sim ou não? Me ajuda, igreja, me ajuda aí, junto ao irmão lá junto.
Não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ele respondeu para Jesus outra coisa. Tão chato isso, né? Você pergunta a pessoa uma coisa, a pessoa responde outra, né? Aí isso é muito chato. Né? Tem alguém aqui assim? Meu irmão é muito chato. Você pergunta uma coisa, não, mas não é isso que eu estou perguntando. Né? E responde uma outra coisa. Então não foi isso que Jesus perguntou para ele. E ele falou da sua dificuldade, né? Que não tinha ninguém ali que o pegasse, colocasse primeiro. Quando levava ele, era só o primeiro que entrava ali que era curado. Outro já tinha sido. Pode ser, querido, que venhamos para a casa de Deus e Jesus está nos falando uma coisa e nós estamos respondendo de outra forma, que não estejamos entendendo a voz de Jesus. E às vezes, em um plano de conveniência, talvez Jesus está falando para a gente, santifique na minha presença. A gente está falando, Jesus está muito difícil, né, tal, a gente está buscando rodeios. Às vezes Jesus está falando, está nos... E a gente está dando uma outra resposta. As vias de comunicação com Jesus estão lá obstruídas, querido. Isso é terrível. Sobre esse processo de não ouvir a voz de Deus, entra o espírito de religiosidade. Coisa terrível. Fazer uma coisa para Deus que a gente não sabe que está agradando a Deus, porque entrou numa atitude de ser religioso. Jesus está, meu filho, não é isso, minha filha, não é isso. Que eu quero de você é isso. Mas Jesus, eu quero é aquilo. Meu Deus. Que coisa terrível. Jesus perguntou, você quer ser curado? Tinha que falar, quero, Jesus, claro. Né? Mas ele não conheceu a voz. Houve ali um processo de comunicação não naquela dimensão que Jesus esperava. Ali, naquela pergunta que ele fez, quero. Mas ele respondeu lá, mas Jesus é misericordioso. Fala comigo, Jesus, ele é misericordioso. E Jesus ali o curou. Jesus imediatamente o curou, ele pegou o leito, aleluia, aplauda o Senhor, amém, queridos? Jesus ali o pegou pela mão, o curou. E era isso que Jesus queria fazer. Querido, então, o que há na casa de Deus? Não vamos estender muito. Estou procurando um relógio por aqui, ainda não vi aí, mas se eu chegar às 11 horas, vocês aí, amém? Você falou amém. Então, queridos, já estamos indo para as considerações finais. Então, queridos, Jesus, ele está na igreja e fala conosco. Será que estamos ouvindo e entendendo a voz de Deus? Essa aqui é a grande questão. Será que estamos ouvindo e entendendo? Para a gente refletir. Você sabe de fato o que Jesus quer fazer contigo? A nível ministerial, a nível profissional. Você sabe? A nível relacional com a sua família? É uma pergunta para você e para mim. Será que de fato temos ouvido a voz de Deus? Temos entendido o processo de comunicação? Está desobstruído, os meios de comunicação está desobstruído ou está ali obstruído? Está tapado? Para a gente refletir. Que mais, querido? É interessante, querido. Na casa de Deus, os anjos de Deus estão. Aleluia. Então o anjo descia ali, né? Mexia as águas. São os nossos conservos, né? João teve aquela visão maravilhosa, tentou se prostrar diante de um anjo. Não faça tal, João, por quê? Somos conservos, assim como você é servo, eu também sou servo do Altíssimo. Só a Ele adorarás, só a Ele prestará culto, só a Ele exaltará. Aplauda o Senhor, igreja, aleluia. Toda honra, toda glória, toda exaltação
Mas os anjos, querido, também adoram junto com a igreja do Senhor. Há uma manifestação sobrenatural na igreja. Há uma manifestação de Deus sobrenatural. De uma maneira tremendamente sobrenatural. Aleluia. E aonde há essas manifestações, há curas. Amém, pastor amado? Há milagres de Deus. Vou falar rapidamente um testemunho meu. Rapidamente. Na igreja quase ninguém sabe esse testemunho. Vou falar. Amém, meu amor? Eu falo, não tem língua solta. Queridos, quando eu tinha 18 anos, fiz uma prova militar, me deu um problema sério no coração, estou encurtando a história. O médico virou para minha mãe e falou assim: ele vai estar andando, vai cair roxo, porque ele tem um problema cardíaco sério. E ele vai precisar, a princípio, botar marca-passo. Minha mãe foi para os pés do Senhor. Minha mãe foi fazer campanha. Minha mãe foi orar. E eu fui diante de um ajuntamento, encurtando mesmo, querido. Uma junta médica. Lá me passou todos os exames cardíacos que você possa imaginar na época. E até ecocardiograma, que hoje é uma coisa que faz, né? Naquele tempo eu tive que ir lá para em Botafogo, Rua Abade Ramos. Nunca mais esqueci o nome daquela rua. Nunca mais esqueci. Lá em Botafogo. Lá, rua, talvez alguém até conheça aqui, Rua Abade Ramos. Nunca mais esqueci o nome. Como é que pode as coisas, né? Porque foi marcante. Chegou lá, deitado lá. Ecocardiograma, é um exame que se faz, né, corriqueiramente. Naquele tempo, não. Aí chegou lá tal, e botou aqueles lá, e eu comecei a me quebrantar diante dele. Eu falei, meu Deus, né? Até então não era convertido, querido. Queria desfrutar de uma vida carnal. Mas ali eu comecei a pensar nas coisas espirituais. Aí ele fez aquele exame, passou uns outros lá que eu não me lembro mais muito bem. Mas o médico estava certo que eu teria que botar um marca-passo, eu estava com um problema cardíaco sério. Hoje tem mais recursos, né? Mas naquele tempo não. Aí minha mãe pegou aqueles exames, né, e vai orar, vai interceder pelo filho dela. Um dia, nesse processo todo, a minha mãe contou que ela, lá em casa, tinha um quarto dela, tinha um outro quarto, e o quarto onde os homens dormiam. Tinha um quarto do meu pai e minha mãe, das minhas irmãs, e um outro quarto, eu com meus irmãos. Ela conta que ela estava na cama e ela via como descia do teto, assim alguém, descendo do céu alguém, né? Só que na hora que ela olha, estava em direção ao quarto que eu estava deitado. E havia ali alguém com tipo essas tigelas, essas bandejas de hospital prateada, e ali tinha um coração pulsando ali. E nisso que ela vê descendo na altura do quarto, ela levantou do quarto dela e foi correndo lá onde era o quarto onde eu estava deitado. E descia aquele ser, né? E pegava o coração pulsando e ia em direção do meu peito e colocava e falava assim: toma o teu filho de volta. Querido, aí ela voltou chorando para o seu quarto. Não, aí aquilo foi uma visão. Ela acorda, vai lá no quarto, na mesma posição que eu estava deitado, foi a posição que foi colocado aquele coração em cima do meu peito. Ela voltou chorando para o quarto dela e falando assim: eu tenho certeza que nesta noite o Senhor trocou o coração do meu filho. Não falou nada. Não falou nada. Pegou aqueles exames, né? Continuou. E levou na junta médica. Chegou lá, os médicos pegaram todos aqueles exames. Um olhava para o outro. Nesse dia eu estava com meu pai. Ainda lembro do laudo. Coração dentro dos padrões da normalidade. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Toda a honra, toda a glória. Na casa de Deus. Há milagres de Deus. Aleluia. Deus faz milagres. Meu irmão, já vamos mais para 50
3 aí, né? Estamos aí. Eu não caí de língua roxa, não. Eu não vou cair em nome de Jesus. Amém, queridos? Jogando bola, agora, né? Aí a coisa, a idade vai chegando, também o relaxamento, né? Comendo bastante, né? Tem que dar uma reeducação alimentar, né? Mas agora estou querendo praticar também, né? Então, mas querido, toda a honra, toda a glória na casa de Deus, a cura. Na casa de Deus há manifestações de milagres do Senhor. Na casa de Deus o poder de Deus se manifesta. Na casa de Deus o Filho dele, Jesus Cristo, está presente. Aplauda o Rei em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na casa de Deus os milagres acontecem. Aleluia, não estava para falar esse meu breve testemunho, mas estamos aqui compartilhando com você, querido. Na casa de Deus, não há outro lugar, a não ser a casa de Deus. Incentive 1, 2, 3 para vir. Vamos para a casa de Deus. Está com problema? Vamos para a casa de Deus. Lá um hospital. Lá um hospital, ninguém vai estar te criticando, te julgando pela sua debilidade. Não, vai estar te ajudando, vai estar te amparando, vai estar te abraçando. Porque a igreja é um hospital. Jesus está presente ali. Quantos dizem amém, queridos? Quantos dizem amém? Ah, querido, eu amo a casa de Deus. Ah, eu amo. Eu sei que você também ama, por isso você está aqui. Amamos a casa de Deus. Amamos onde Jesus se manifesta. Onde Jesus estabelece o teu reino. Onde Ele cuida de nós. Onde Ele cuida das nossas vidas. E é interessante, querido, nos reportando lá para Apocalipse capítulo 1. Seus olhos são como chama de fogo. Aleluia. O que é chama de fogo, meu irmão? Nada passa que ele não sabe. Nada passa em que ele não tenha conhecimento. Isso gera em nós um temor, meu irmão. Começar por mim. A palavra de Deus fala: guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor vosso Deus, querido. A coisa é séria. Quando eu vim aqui ver esse castiçado, eu falei: ai, Jesus, meu Pai, vamos orar, aleluia, o Senhor está neste lugar. Mas no coração o quê? Temor, respeito. Porque a casa de Deus, quão terrível este lugar, a casa de Deus, onde Jesus se manifesta. Devemos amar, estar na casa de Deus, que é o melhor lugar para se estar. A cura, manifestações, a presença sobrenatural dele, que ele está aqui. Ele está aqui, queridos. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos desampara. O Senhor não, Ele não, querido, nos lança fora, muito pelo contrário. Há uma aceitação dele através das nossas vidas. O Senhor não nos lança, querido, distante dele, para fora. Muito pelo contrário.